Atenção, emissoras. Top para o início do horário eleitoral obrigatório. O Brasil sempre sonhou em superar a miséria, mas foi só nos governos do PT que isso aconteceu. O Brasil sempre sonhou em vencer o desemprego, mas foi só nos governos do PT que isso aconteceu. O Brasil sempre sonhou com pobres e negros nas universidades, mas foi só nos governos do PT que isso aconteceu. Agora, com quem você quer dividir os novos sonhos do Brasil? Com quem apareceu de uma hora para outra? Ou com quem já fez tantos sonhos acontecerem? PT. Todos nós queremos que o Brasil mude, mas mudar o Brasil não é dar um passo atrás para o passado, e nem um salto no escuro para o futuro. Mudar o Brasil é acelerar as mudanças, é fazer o Brasil andar mais rápido no rumo certo. Nos últimos 11 anos, o Brasil mudou como nunca. E quem fez o Brasil mudar tanto é capaz também de fazer o Brasil mudar mais e melhor. Mudar não é fácil. Todo governo de mudança encontra obstáculos. Só vence quem insiste e não desanima nunca. É por isso que o Brasil está vencendo. Qual o país que cresceu mais a renda do que nós? Qual o país que gerou mais emprego com carteira assinada do que nós? O Brasil já virou a 7ª economia do mundo. E nós chegaremos em 2016 como a 5ª economia do mundo. O Brasil é o 2º país exportador de alimento do planeta Terra. O primeiro exportador de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e de frango. É a 4ª maior indústria naval e o 4º maior produtor de cimento. 7º produtor de veículos, é o 2º maior gerador de energia hidrelétrica, o 1º produtor de etanol e o 3º de biodiesel, é o 3º maior mercado de computadores pessoais, o 5º em telefones celulares e o 4º país em usuários da internet, a 4ª maior força de trabalho, 104 milhões, o 7º maior mercado de consumo do mundo e o 5º país destino de investimentos estrangeiros. E é este país que nós temos que fazer a comparação para a gente mostrar o que era o país e que o país virou hoje. Nos governos do PT, a renda dos brasileiros cresceu 52% acima da inflação e 2 vezes mais rápido que o PIB. Na classe média, a renda cresceu 78%. Entre os mais pobres, o aumento foi ainda maior, 107%. Isso sim é distribuição de renda, porque não basta crescer no mundo dos economistas. É preciso crescer na vida das pessoas. Hoje é apaixonante ver que um Brasil novo nasceu, que já tem um novo Brasil pedindo para nascer. Ele é maior nos seus desejos, na sua pressa e até na sua ansiedade, porque é filho de um Brasil que fez grandes mudanças em tão pouco tempo. Um povo que foi capaz de fazer o que fizemos, sabe que pode e merece mais. Nós estamos respondendo a este desafio. Na educação, por exemplo, o desafio é colocar as crianças cada vez mais cedo na escola para que o filho do pobre cresça tendo as mesmas oportunidades que o filho do rico. Por isso, estamos investindo tanto na construção de creches, na alfabetização na idade certa e na educação de tempo integral. Também abrimos como nunca as portas do futuro para os jovens. Estão aí o ProUni, o FIES, a expansão do ensino técnico e superior e 2 programas absolutamente inovadores, o Pronatec e o Ciências Sem Fronteiras. Maior programa de formação profissional da nossa história. O Pronatec oferece 860 cursos gratuitos e já beneficiou 6.800.000 brasileiros. Já o Ciências Sem Fronteiras garantiu bolsas no exterior para mais de 62 mil jovens. Meu nome é Bruno Vinícius Correia Cardoso, eu tenho 19 anos. Nossa vida foi boa até os 12 anos, que foi onde eu perdi meu pai. E agora? De que a gente vai viver? Peguei um saco de bala e comecei a vender. Coloquei que eu tinha que estudar muito para dar um salário melhor do que a gente tinha. Foi onde o Pronatec começou. Falei, essa daqui é a minha oportunidade. O Pronatec é uma qualificação excelente.
Hoje eu tenho como dar um conforto melhor para minha mãe. Hoje é como técnico de segurança do trabalho. E amanhã como engenheiro. Que esse sonho ninguém arranca. Se avançamos na educação, podemos e devemos avançar também na saúde. Temos feito um esforço imenso para isso. O melhor exemplo é o Mais Médicos, que já mudou a vida de muita gente. Não tinha médico e agora está tendo. Aprovo no céu e na terra. Mais médico. Muito bom. Também encaramos o desafio de modernizar toda a infraestrutura do país. Você que mora numa capital, por exemplo, é testemunha das grandes obras em andamento para melhorar o transporte público, os portos e os aeroportos. Ao mesmo tempo, estamos realizando o Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da história. O trabalho para revitalizar as ferrovias e modernizar as rodovias também segue firme. Seguimos também ampliando a nossa capacidade energética, aproveitando as fontes de energia limpa que fazem do Brasil o líder mundial na defesa do meio ambiente. Por tudo isso, posso assegurar que meu governo será sempre o governo do crescimento com estabilidade, equilíbrio fiscal e uso correto dos recursos públicos. Também é e sempre será um governo de combate à inflação. Meu governo está muito atento e vai ter mão firme para conter a inflação, sem que isso prejudique o salário do trabalhador. Nos 3 primeiros anos do governo Dilma, a inflação média anual foi de 6,08%, um índice bem menor que dos governos tucanos. Acontecem sim oscilações, mas isso é passageiro. O que não pode é certos políticos se aproveitarem do momento para tentar confundir as pessoas. O que eles querem é criar uma cortina de fumaça para trazer o passado de volta. Nunca se combateu tanto a corrupção no Brasil. Nunca tantas pessoas foram investigadas e julgadas. Nunca o Judiciário e a Polícia Federal foram tão independentes. Tudo isso é uma conquista da democracia dos 11 anos de governos do PT. Porque antes, quando eles governavam, sabe o que acontecia com as denúncias? Morriam, esquecidas da gaveta. O que você prefere? Avançar no combate à corrupção ou voltar ao passado? PT. O Brasil passa por uma profunda transformação social, mas estagnou politicamente. É como um corpo novo numa alma velha. Precisamos de uma Constituinte exclusiva para a reforma política, para que esse novo Brasil possa se expressar, participar e se sentir representado. A reforma política é uma necessidade do país e uma prioridade do PT. Juntos, vamos fazer dessa bandeira um forte clamor popular. E nós precisamos voltar a recuperar o orgulho que foi a razão da existência desse partido. Se alguém dentre nós cometeu um erro, tem que pagar pelo erro que cometeu. Nós criamos um partido político, foi para ser diferente de tudo que existia quando nós criamos esse partido. Esse partido nasceu para provar que é possível fazer política de forma mais digna, fazer política com P maiúsculo. Fui eleita não apenas para ampliar as conquistas do governo Lula, mas para fazer o Brasil avançar onde era mais necessário. Já vencemos a luta mais importante, a do emprego e a do salário. Agora vamos aumentar a luta pela qualidade da saúde, da educação e da segurança pública e por uma infraestrutura à altura do nosso potencial. É momento, antes de tudo, de ampliar as oportunidades para todos os brasileiros. Isso significa, em primeiro lugar, melhorar a qualidade da nossa educação. Ela é a grande porta do futuro para cada pessoa individualmente e para o país como nação moderna e soberana. Só com as oportunidades abertas por uma educação de qualidade, podemos desenhar o rosto de um novo país, cheio de futuro e de esperança. Nós podemos falar de futuro.
Podemos falar de futuro porque Dilma e o PT nunca abriram mão de fazer as mudanças e as reformas que o Brasil tanto precisa. Nós podemos falar de futuro. Podemos falar de futuro porque Dilma e o PT nunca deixaram de defender os mais pobres e a classe média. Os jovens, as mulheres e os negros. Nós podemos falar de futuro. Podemos falar de futuro porque o Brasil tem tudo para avançar, cada vez mais. PT. Termina aqui o horário eleitoral obrigatório.